Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Cyberalei. Meu nome é Gilberto Vassoli. Nesse vídeo, nós vamos responder uma pergunta bastante interessante feita por uma trabalhadora, pela qual nos questionou o que fazer quando a pessoa é demitido estando com síndrome de burnout. Antes de mais nada, apesar de a gente já ter vários vídeos aqui no nosso canal sobre esse importante tema, é relembrar o que é essa síndrome de burnout. Não falando em termos médicos, né, já que aqui é um canal que trata sobre assuntos jurídicos, a síndrome de burnout nada mais é do que uma patologia diagnosticada por psiquiatra, por psicólogo, pela qual também é conhecido como esgotamento profissional. É quando a pessoa chega a um nível de esgotamento profissional que afeta a sua saúde mental. É uma doença que, conforme explicam os médicos relacionados à saúde mental, ela passa por várias etapas, né? várias características. A pessoa primeiro começa a trabalhar exaustivamente, depois ela começa a ter um problema com a autoestima, ou seja, somente o resultado do trabalho eleva ou diminui a sua autoestima. Depois ela passa para uma fase de que nada mais importa, tão somente o trabalho, então ele passa a ter sérios problemas de relacionamentos sociais e afetivos fora do trabalho, porque só o trabalho importa. Passa por uma fase de que somente o trabalho dele é importante dentro da empresa, dentro do ambiente ali de trabalho, e ele passa também, conforme explicam lá também os psiquiatras, por uma fase de negação, né? Ele acaba gerando uma negatividade, ele nega tudo isso, ele nega que esteja doente e ele começa a ter dificuldade imensa da sua vida social, ele começa a ter níveis de estresse altíssimos e tudo relacionado ao trabalho. O nível de trabalho, o nível de preocupação ou a quantificação de trabalho leva à patologia, a síndrome de burnout. O que de fato a pergunta é interessante porque é o que fazer quando existe uma dispensa e a pessoa está com síndrome de burnout. Bom, veja, a primeira consideração importante sobre isso é que essa patologia ela é tipicamente uma doença de trabalho. Então, ela sendo uma doença de trabalho, obviamente a empresa é responsável, existe um nexo de causalidade entre a sua existência e as atividades da pessoa na empresa. A empresa, como todos sabem, nós temos dezenas de vídeos explicando sobre isso, é responsável pela saúde do trabalhador, não apenas pela saúde física, mas pela saúde mental. É, é prioridade dentro de uma empresa, é obrigação dentro de uma empresa fazer com que o trabalhador tenha boa saúde e não se prejudique dentro da empresa ou por culpa da empresa. Então a empresa deve se manter diligente com relação ao excesso de trabalho, excesso de metas, excesso de preocupação e principalmente gerar uma corrente de apoio para essas pessoas que estão sofrendo com essa síndrome, que infelizmente hoje não é incomum. Então, a empresa, esse é o primeiro ponto, é uma doença ocupacional e a empresa tem responsabilidade para com o trabalhador. Então, o trabalhador doente, já por essa lógica de se tratar de uma doença ocupacional, ele tem todos os direitos trabalhistas e indenizatórios relacionados a isso. Como, por exemplo, se houve afastamento do trabalho superior a 15 dias, ele foi dispensado, ele vai ter direito ali a uma estabilidade de provisória, então ele tem direito a uma reintegração no emprego ou uma indenização por uma estabilidade de provisória. Ele tem direito a uma indenização por danos morais com relação a essa doença, todos os danos psicológicos que ele sofreu com relação a essas metas abusivas, com relação a essas horas abusivas, com relação a ter sofrido essa patologia, essa doença tipicamente ocupacional. E também ele pode ter direito aí a dano material, ou seja, o que ele perdeu, o que ele deixou de ganhar, pode até se pensar numa pensão. Se essa doença se estender por muitos anos, a gente não sabe efetivamente o tempo de cada pessoa no tratamento, na recuperação. Então, esses são aspectos importantes. Outro aspecto importante que essa doença pode gerar de direito e que tem sido muito comum, infelizmente, é com relação a uma dispensa discriminatória. Não tem sido incomum, infelizmente, trabalhadores nos questionarem o seguinte: olha, eu cheguei com um relatório médico, eu procurei o INSS, me afastou por alguns dias com doença psiquiátrica.
E a empresa já com medo dessa síndrome de burnout acaba dispensando o trabalhador antes mesmo de formar um diagnóstico. E aí isso chama-se dispensa discriminatória. A empresa verifica que aquele trabalhador está esgotado mentalmente devido às próprias condições da empresa e ao invés de acolhê-lo, deixá-lo muitas vezes tratar quando existe plano de saúde, acolher, gerar um tratamento, melhorar suas condições, melhorar as condições de todo o grupo, a empresa acaba optando pelo caminho mais simples e, sobretudo, cruel: dispensa o trabalhador. Isso é conhecido como dispensa discriminatória e pode efetivamente, e deve gerar uma indenização por danos morais também por essa ótica. Obviamente que também existe toda uma questão previdenciária. A pessoa com essa síndrome, com essa patologia, ela pode efetivamente ser amparada pela Previdência Social com auxílio-doença, por exemplo, enquanto ela estiver em tratamento, que hoje é conhecido como benefício por incapacidade temporária. Enquanto ela estiver em tratamento médico, obviamente que ela tem direito não só às questões trabalhistas, mas também às questões previdenciárias. A gente pede para que, se você quiser saber mais sobre esse importante e polêmico assunto, para que você se inscreva aqui no nosso canal do YouTube e também nos siga no Instagram, no @saberalei. Também no nosso site nós temos muitos artigos sobre essa conexão entre síndrome de burnout e as consequências no âmbito do contrato de trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.